Olá, estamos iniciando Folha na TV, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, além de todas as redes sociais e mais de 20 aplicativos pelo sistema IPTV. Esse programa é uma realização do jornal Folha de Alagoas para um público estimado de mais de 500 mil de pessoas. O nosso entrevistado de hoje é o deputado eleito Davi Maia. Davi, seja bem-vindo. Muito obrigado, Cícero. Muito obrigado a todos vocês que fazem o sistema Folha de Alagoas. É um prazer estar aqui. Deputado, qual o seu principal legado à frente da Secretaria de Meio Ambiente e da Limpeza Urbana de Maceió? Sem dúvida nenhuma, meu maior legado nos 4 anos que eu passei na pasta em Maceió foi a coleta seletiva. Era um programa que não existia na gestão nem do estado de Alagoas, nem do município de Maceió. E durante a gestão do prefeito Rui Palmeira, eu tive a oportunidade de implantar a coleta seletiva e hoje já são mais de 18 mil casas atendidas com coleta seletiva em Maceió, porta a porta, separação de resíduos. Tivemos outros, mas eu digo que a coleta seletiva muda tanto a vida das pessoas como a vida de uma sociedade e é uma política pública que vai continuar independente de gestor ou independente de governo. Mas durante a gestão do prefeito Rui também tivemos as fiscalizações, o retorno do respeito à agora extinta Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que passou muito tempo, as pessoas nem sabiam que existia uma Secretaria de Meio Ambiente do município de Maceió. Depois da nossa passagem, as pessoas ficaram conhecendo que existia, que tinha que respeitar as leis, e com o dinheiro das multas revertido direto para a sociedade, que é a forma de gestão e política que eu acredito, que é o dinheiro dentro da sociedade, é o dinheiro, a iniciativa privada trabalhando, e assim a gente fez trocando multas por reforma de praças, de quadra, de área de lazer. E hoje eu posso dizer que ajudei o prefeito Rui Palmeira nisso. Na época que eu passei na Secretaria do Meio Ambiente, foram mais de 25 áreas de lazer dessa cidade reconstruída e entregue à população. Esse trabalho tem sido dado sequência? Tem sim, o prefeito Rui agora mesmo acaba de inaugurar a reforma da Praça do Skate. Eu acho que eles conseguiram. Em outras partes a gente vê algumas autuações dentro da Secretaria de hoje, Desenvolvimento Territorial Urbano e Meio Ambiente, que é a SEDET, e também a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável, vem fazendo também outros trabalhos. Tem alguns trabalhos que eu aplaudo, que é tipo o pomar urbano, que o Gustavo tocou, que implantou e foi muito bom. Ou se não, os parques sustentáveis também em parceria com a iniciativa privada. Eu vi agora também que estive também na inauguração, junto com o prefeito Rui, da adoção do segundo trecho da Vera Arruda, que foi construído com recursos da iniciativa privada, de uma construtora. Então, eles vêm seguindo, sim, vêm dando continuidade, e a gestão do prefeito Rui tem tudo para deixar uma grande marca no município de Maceió, e eu tenho orgulho de ter feito parte da sua equipe. E também discordo de algumas ações, como a última que eu critiquei em rede social, que deu um comentário geral aí, que é um acordo com a Casal, justamente porque a gente fiscaliza a Casal. A Casal traz um grande mal para o município de Maceió. Existe um processo da prefeitura contra a própria companhia para acabar com a concessão do município de Maceió de saneamento. E aí agora a prefeitura fez um acordo, eu critiquei, mas... Qual seria o melhor caminho, deputado? Hoje, sim, em Maceió, a privatização. Eu acho que o sistema de Maceió é a privatização. Eu não digo a nível estadual. A nível estadual você tem que analisar. Porque você tem uma questão dos pequenos municípios do sertão, você tem que saber como vai levar água para eles. Mas dentro do município de Maceió ele se paga e ele deixa um lucro razoável mensal. Isso é redistribuído por conta do subsídio cruzado. A Prefeitura de Maceió, inclusive, tem uma ação contra isso, contra o governo do estado e contra a companhia, que corre na 16ª vara. E porque desse lucro líquido, não é lucro bruto, desse lucro líquido nada é reinvestido na cidade de Maceió. O investimento de saneamento de Maceió beira de cada R$1 que você paga, 0,01 centavos é reinvestido em tratamento de esgoto ou em abastecimento d'água. É muito pouco e aí a cidade não desenvolve, especialmente a capital, que tem um potencial turístico enorme. Para a população, esse modelo privatizado seria o melhor? Eu não posso dizer que o modelo privatizado seria o melhor, mas o modelo estatal como está hoje é o pior. Por quê? Eu explico. Muitos dos defensores das companhias estatais dizem que tem um cunho social, a função social da companhia. E só tem um dado só que eu explico, desmente esse dado. A tarifa
que a companhia cobra ao alagoano, especialmente ao maceiense, é a terceira maior tarifa do Brasil. Nós só perdemos para 2 municípios que existem no Rio Grande do Sul, que tem uma companhia de saneamento municipalizada, os famosos SAI, como existe aqui em Marechal Deodoro, Atalaia, Cajueiro. O SAI desses 2 municípios cobra uma tarifa maior do que a da Casal. Tirando esses 2 municípios, a Casal cobra a terceira maior tarifa do Brasil. E onde é que está o cunho social? Onde é que está o fundamento social da companhia? Simplesmente não existe. Privatizando essa tarifa baixa, existe estudo sobre isso? Esse estudo a gente vai fazer agora na Assembleia Legislativa. Esse estudo eu vou fazer agora, inclusive já estou em contato com algumas entidades independentes no Brasil para que faça esse debate. Porque é muito fácil você debater com o Sindicato dos Engenheiros, como a nota que saiu agora. Não, Sindicato dos Engenheiros da Companhia, a Associação dos Desportistas da Companhia, o Sindicato dos Urbanitários. Lógico, minha gente, isso é protegendo o próprio espaço. Eu até entendo, não estou criticando ninguém, não. Pudesse ser que se eu estivesse na pele deles, faria o mesmo. O que eu estou procurando aqui é melhor para a sociedade. E esse número, agora eu tenho certeza que se fosse uma empresa privada, a Arsal, que é a agência reguladora do Estado, não deixaria a tarifa chegar ao valor que é. E não existe motivo para se pagar água em Alagoas mais caro do que o Ceará. Poxa, o problema de recursos hídricos no Ceará é muito maior do que o nosso. Não existe motivos para se pagar água em Alagoas mais cara do que o Rio Grande do Norte. O problema hídrico do Rio Grande do Norte é muito maior do que o de Alagoas. Por que em Alagoas se paga a terceira tarifa mais cara do Brasil? E existe uma justificativa para isso, deputado? Existe. Um débito absurdo que a Casal tem. A Casal deve ao Fundo de Previdência dos funcionários 1 bi. A Casal deve à Eletrobras 480 milhões. Você sabe quem é débitos quase impagáveis. Impagáveis, mas você sabe quem é o fiador da Casal na Eletrobras? O ICMS. Onde desse ICMS, 25% é dos municípios. Ou seja, se a Casal não pagar a Eletrobras vai segurar o ICMS do Estado e os municípios vão ser penalizados. Então, o que existe em Alagoas é uma grande maquiagem, uma grande cortina para que se não se chegue ao fundo dos números da companhia. E esse foi uma proposta que eu fiz na campanha e é uma proposta que eu levarei agora ao meu mandato durante os próximos 4 anos, detalhar os problemas da companhia, mostrar a sua fundamentação legal, se existe ou se não existe, porque, por exemplo, a Casal opera hoje em 77 municípios do estado de Alagoas. Em pelo menos mais da metade a companhia não tem mais hoje direito de funcionar, porque ela não tem mais a concessão que é do município, não é do estado. Quem concede o serviço de água e de esgoto, ou os serviços de saneamento no geral, que aí ainda entra drenagem e resíduos sólidos, são os municípios. Então a Casal hoje já está irregular na maioria dos seus clientes. Com isso, também mostra que a situação da companhia é desastrosa. Por mais que o governo levante que vem dado lucros, como é que ele alega que tem um lucro de 8 milhões, como disse, isso é com todo respeito às pessoas, que tem pessoas muito sérias também na gestão, especialmente o presidente, não estou falando aqui da pessoa, mas da companhia, como se a companhia alega que tem 8 milhões de lucro, quando só a um passivo ela deve 1 bi. Então esse lucro é irrisório, o que mostra que é um peso muito grande nas costas do alagoano. O que é que eu venho dizer? O que é que eu venho alegando nesses últimos tempos? E fiz isso na campanha. Eu acho que é a primeira vez que alguém ganha uma eleição em Alagoas defendendo a privatização de uma estatal. Porque esse é um discurso no nosso estado que é entre aspas, um palavrão. E eu venho defendendo isso e tirarei agora o meu mandato justamente para fiscalizar, para gerir e para mostrar os erros. Porque é muito fácil falar quando ninguém faz o contraditório. E eu dedicarei o meu mandato legislativo a mostrar o contraditório. Deputado, durante o período eleitoral, o senhor foi acusado de alguns crimes contra a administração pública. Dentre eles, nepotismo, fraude a licitações. O senhor acredita que houve uma conspiração política contra a sua candidatura? Acredito sim, Cícero.
Primeiro, não teve desvio, não teve fraude de licitação, porque eu não fiz licitação. Então, não podia nunca ser acusado de fraude de licitação. Segundo, me acusaram de nepotismo quando eu não era mais gestor da pasta. Que nepotismo é esse que eu não era mais secretário? Então, ser meu parente é um crime, até quando eu não tiver mais em canto nenhum parente meu poderá ocupar algum espaço público. E eu tenho uma família política. Minha família é política e está na política há muito tempo. E ao contrário de muita gente, eu não nego a política, Cícero. Nunca neguei os políticos. Diálogo com qualquer um. Sou da direita, nunca também fiz política escondendo a minha visão ideológica. E durante a campanha, não foi nem durante a campanha, na verdade, foi durante a pré-campanha, houve-se um denuncismo contra a minha pessoa, exatamente no período que eu entreguei o cargo, que eu entreguei a pasta de limpeza urbana, a pasta da SLUM. Houve uma série de denuncismo contra a minha pessoa. O que foi que eu fiz como cidadão? Inclusive contra a política que eu defendo, que é a política da ética, da honestidade, da transparência. Faço parte, inclusive por conta disso, faço parte do Renova Brasil. Peguei todos os dados que muitas pessoas estavam falando sem ter acesso ou sem saber o que estavam dizendo e fui na Câmara de Vereadores me apresentar à Câmara de Vereadores, que é o local daquele momento que eu deveria alguma explicação. Quando cheguei lá, eu disse, estou aqui para escutar ou dirimir qualquer dúvida que qualquer vereador tenha. E está aqui, está lá, inclusive protocolei, um catatal de documentos e separado. Fiz questão de separar, porque entregaram um ofício, na verdade foi esse um papel, e com esse ofício de um grupo, fizeram uma série de denúncias ou de... A quem o senhor atribui essas denúncias? Ao momento, a situação de oposição, que eu faço parte, todo mundo sabe que eu sou de um grupo de oposição, um grupo dominante no Estado. Há alguns vereadores que naquele momento não queriam que eu fosse eleito, porque todo mundo sabe, eu era pré-candidato a vereador em Maceió, depois desisti de ser candidato a vereador até pelo convite do prefeito Rui Palmeira, apoiei o vereador Ciderlane, que se elegeu, e me lancei candidato a deputado. E muita gente, especialmente a eleição em Maceió, ela é conturbada nesse sentido. Alguns espaços aqui são meio que demarcados. E para mim não existe limite, não existe bairro, não existe rua, eu entro em todos os locais. E assim eu fiz em todos os bairros de Maceió, eu fiz campanha. E tive, para uma primeira eleição, 8 mil votos na capital. Eu acho que não foi uma votação pequena, inclusive expressiva. Foi expressiva, inclusive eu devo muito a esses 8 mil votos para estar aqui hoje como deputado eleito. E eu acho que isso gerou uma animosidade. Fizeram, com base nisso, essas denúncias como forma de proteção, sei lá, mas eu tomei a atitude que eu achava mais conveniente e fui à Câmara de Vereadores e irei quantas vezes me forem chamados para prestar depoimento, declaração, o que quer que seja, dirimir a dúvida de quem quer que seja, porque essa é a minha função como homem público. O senhor falou da sua origem política e desse movimento que atualmente o senhor participa, de renovação na política. Por ter essa origem política, por ser filho de político e se apresentar como o novo na política. O que é ser novo na política para o senhor? Novas ideias. Novas ideias. Eu venho de uma família política, como Alagoas toda sabe. Mas uma família que faz a política tradicional. Tradicional. Meu pai... Não é nem tradicional, é ao contrário muitas vezes a ideologia do meu pai é diferente da minha. Meu pai é um homem de esquerda. Meu pai militou no movimento estudantil. Meu pai foi do PSB, do MDB. Eu sempre fiz uma política liberal. Eu sempre estive à direita. Nunca... E outra coisa. Se você puxar os meus arquivos de jornais, não me deixam mentir... Eu nunca militei na esquerda. Isso mesmo no governo Lula. Não estou falando de direita agora, que é moda todo mundo ser da direita, não. Eu estou falando que eu, desde os 16 anos, sou filiado ao mesmo partido. Nunca estive em outro. Nunca militei ao lado de comunistas, de socialistas. Tenho muitos amigos comunistas, tenho muitos amigos socialistas e sento na mesa todo dia para conversar, porque eu acredito muito no diálogo. Mas eu sempre tive uma ideologia liberal.
Sempre, não sou conservador não, eu sou liberal, tanto nos costumes quanto na economia. E isso dentro do espectro político, me traz alguns embates, inclusive internos, com o próprio, dentro da minha casa mesmo, quando o meu pai faz uma política. Meu pai é aliado ao governador. Meu pai é do partido do governador. Eu sou de oposição ao governador. E respeito meu pai me respeita por esse sentido. Inclusive, isso foi uma das formas que me levaram ao Renova. Foi ser oposição ao governador. Oposição ao Grupo Calheiros em Alagoas. Isso foi uma das coisas que me fez ser convidado. Então o senhor será declaradamente oposição ao governo Renan Filho? Sim, serei. Serei de oposição. E uma oposição, Cícero, que as pessoas não estão acostumadas em Alagoas. Uma oposição diferente. Quando o governador fizer uma atitude correta que eu concorde, irei ali, aplaudir. Mas quando eu não concordar, meu irmão, irei denunciar, irei criticar, irei reclamar, irei mostrar os dados, os números, que também ninguém é acostumado a mostrar número do contraditório aqui em Alagoas, ninguém mostra, nunca passou uma oposição para dizer, olha, isso aqui está errado, porque os números são esses, nunca aqui aconteceu. E essa é a oposição que eu me proponho. Mas uma maneira, você pergunta como é a nova política é diminuir cargo comissionado, que foi o que eu fiz durante a prefeitura. É diminuir o tamanho das pastas, que foi o que eu fiz durante a prefeitura. É pegar o dinheiro que ia para as multas, que ia entrar no tesouro municipal, e aplicar direto nas áreas de lazer, sem entrar na prefeitura, sem precisar. Em vez de o cara pagar a multa, ele assina um TAC e entrega o serviço pronto. Porque em 2 meses eu conseguia construir uma praça, em 2 meses eu conseguia comprar um jet ski para fiscalizar a orla, em 2 meses eu conseguia contratar um tatuzinho do estado de Goiás para fiscalizar as línguas negras. Imagine se eu fosse colocar esse dinheiro dentro da Secretaria de Finanças e depois fosse fazer uma licitação, tivesse que mandar para a PGM, depois tivesse que homologar. Quando viesse a acontecer a ação, o povo não queria mais nem saber o que era que aconteceu. Por isso que nós temos tantas promessas no Brasil que não são cumpridas. Isso é a maneira nova de fazer política. É de reduzir a máquina pública, é colocar as pessoas em primeiro lugar. E na política essa política mais tradicional... Da minha cidade? Não, eu falo na Assembleia mesmo, de acomodação de cargos, de composição política... essa política do toma lá da cá, o senhor ficará afastado desse tipo de política? Ficarei. Fiz uma negociação com a mesa, com o presidente que vai ser eleito, Marcelo Vitor. A primeira coisa que eu perguntei foi, eu preciso ter o meu mandato de oposição respeitado. Não quero GDE, já abri mão da gratificação da GDE. Não quero cargo na mesa. Não quero... O senhor vê a GDE como uma verba imoral? Ela não é ilegal, mas ela pode ser imoral. Ilegal já foi provado que ela não é. Mas eu estou indo muito mais pelo tamanho do gabinete. Eu acho que o meu gabinete não precisa de tudo isso para funcionar. Eu acho que eu estou indo muito mais pela redução de custos. E muita gente já foi, inclusive, debater isso nas redes sociais. Teve um cidadão que comentou lá. Mas você sabe que ao não aceitar a GDE, ela volta para o cofre da Assembleia. O que é uma verdade. Mas eu digo, o que eu posso fazer? A minha parte, dar o meu exemplo e mostrar com minhas ações aos outros pares, aos outros deputados, que dá para fazer um gabinete com menos. A Assembleia dá para fazer com menos. E trabalhar com o passar do tempo para tentar diminuir o orçamento da Assembleia como um todo. Então, por isso que eu abri mão da GDE. Porque eu acredito que eu consigo fazer o meu mandato sem essa verba, e porque também eu assumi um compromisso na minha eleição com meus eleitores, que eu seria um deputado 30% mais barato do que qualquer deputado do estado de Alagoas. Esse compromisso eu assumi, eu prometi. E estou cumprindo a minha promessa de campanha. Deputado, o senhor falou da questão da operação que foi feita, prefeitura e casal, né, que o senhor se pronunciou nas redes sociais e gerou muitos comentários. E aí eu queria que o senhor, após o intervalo, por favor, explicasse o porquê efetivamente dessa crítica, qual seria a melhor forma da prefeitura atuar sem a presença da casal, e a questão também das línguas negras, o senhor que foi secretário, né, dessa pasta, como realmente a gente resolver. Maceió é uma cidade turística que enfrenta constantemente esse problema. A gente volta já.
Tem coisa na vida que a gente nunca esquece, como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais, aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Olá, estamos de volta com Folha na TV, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais, além de mais de 20 aplicativos pelo sistema IPTV. Esse programa é uma realização do jornal Folha de Alagoas para um público estimado de mais de 500 mil de pessoas. O nosso entrevistado de hoje é o deputado estadual, Davi Maia. Deputado, antes do intervalo deixamos uma pergunta que tem muito a ver com a operação que foi feita pela Prefeitura, chamada Rede Limpa, em conjunto com a Casal, a qual o senhor fez duras críticas, e essa problemática que parece que não se resolve, questão das línguas negras. A gente tem problema com Salgadinho, a Orla de Maceió, Cruz das Almas, uma cidade turística que não consegue efetivamente resolver esse problema. Eu queria a sua opinião sobre isso. A opinião é muito clara. Primeiro vamos falar da operação Rede Limpa anunciada pela Prefeitura. Por que eu não concordo com a operação? Por dois motivos muito básicos. Primeiro, que a Casal é a grande responsável pela quantidade de línguas negras, de manchas aparecem na praia da cidade de Maceió. Por que você afirma isso, Davi? Muito simples. Existem ligações clandestinas em Maceió? Existe. Muito poucas hoje, mas existe ainda. Mas qual é o grande volume de transbordo de esgoto? São justamente os transbordamentos que acontecem na rede de tratamento de esgoto da Casal. Eu vou explicar para o cidadão em casa. Quando a rede foi feita lá na década de 60, de 70, ela foi pensada, Estela Mares era o quê? Casas. Dimensionada para uma capacidade. Jatiuca era o quê? Casas. Ponta Verde, Pajuçara, eram casas. Foi dimensionado para essa capacidade. Lógico que todo engenheiro que faz um projeto coloca uma margem a maior. Sendo que hoje ela está altamente adensada, onde eram casas que morava uma família de 5 pessoas, tem um prédio que moram 80 famílias, que moram 30 famílias, 40 famílias de mais 5 pessoas. Então multiplique e veja o volume de pessoas que mudou, que alterou. O sistema não dá, Cícero, vazão. Esse esgoto não consegue chegar à rede do emissário submarino. Não consegue simplesmente chegar lá. E outra coisa, emissário submarino não é sistema de tratamento de esgoto, só para que se fique claro, é um sistema dissipador de esgoto, que é aceito pela engenharia, eu não vou aqui questionar, mas só para ficar claro que ele não é um sistema de tratamento. Então, essa rede chega até o emissário, esse esgoto não chega até o emissário. O que é que acontece? Os famosos transbordos. Quem nunca passou na praia, especialmente em período chuvoso, e o sistema está lá parecendo uma fonte de uma praça, jorrando esgoto. E se quem quiser aqui, eu posso enumerar 10 locais que acontece isso com frequência. Outra coisa, o sistema está cedendo todos os dias. Por que é que quebra a Amélia Rosa quase toda semana? Porque o sistema da Amélia Rosa é de alvenaria, ele cede. Quando ele cede, cria uma barreira natural. Quando vê essa barreira que vai acumulando, o sistema transborda. Quando o sistema transborda, vai para onde? Para drenagem de água pluvial. Eu estou sendo muito técnico, mas é porque não tem outra maneira de explicar. O sistema sai da rede de esgoto e vai para a rede de água pluvial. Inclusive eu não sabia, permita-me, deputado, que aquele tobogã da Amélia Rosa, né? Porque eu nunca consegui compreender, porque parece um tobogã, né? Aquela pista. Não sabia que era por conta disso. Por conta da rede que está cedendo. Quando e o pessoal chega, bota asfalto por cima, não adianta nada, porque só vai ceder e o asfalto que vai vindo vai compactando e vai acontecendo isso.
Vai retornando o pensamento aqui. Quando o esgoto transborda na linha de água de esgoto, na rede de esgoto, ele vai para a rede que está ao lado, que é a de água pluvial. E a de água pluvial vai para onde? Para o mar. Isso é natural, é a drenagem da cidade. Toda chuva que desce, ela tem que correr para o mar, senão vai inundar as ruas. Como sendo que essa rede que era para ter água de chuva, está cheia de água de esgoto que foi acumulado com o passar do tempo. E como a gente está ali muito perto da praia, a maré chega e traz o quê? Areia. Vai trazendo areia. Quando chove, o volume de água da chuva se mistura com o volume de esgoto que está barrado pela areia e vai para onde? Para a praia. Então, por isso que nós temos as manchas negras da cidade de Maceió. Por conta, a mancha suja, desculpe o politicamente correto, mas por isso que a gente tem aquelas manchas que acontecem na nossa praia. Por quê? Porque a Casal passou 1 mês, 2 meses, 3 meses contribuindo com essa rede. Ah, mas tem ligação clandestina. Tem ligação clandestina. Mas a maioria das ligações clandestinas que ainda existem são ligações de rebaixamento de lençol. Eu vou explicar para o cidadão que está em casa. O que é o rebaixamento de lençol? Você constrói um prédio e tem que fazer a garagem. Quando você cava ali, você está bem perto da praia. Se você cavar, vai dar o quê? Água. Se você vai cavar para fazer uma garagem, você vai ter que tirar a água para fazer a garagem. E existe uma bomba em cada garagem dos prédios da orla, que ela é ligada, tocando ali, 24 horas por dia, para que as garagens não encham d'água. Essa água é limpa, não é suja. É uma água que está na natureza já, que já está no lençol. Então essa água não teria problema de ir direto para o mar. Aí tem uma questão ambiental, especialmente legal, no Código de Meio Ambiente de Maceió, que proíbe que isso tem que ser alterado. Inclusive, eu fui um defensor disso quando era secretário de Meio Ambiente, até numa discussão com a própria ADEME. Mas então essas ligações a gente combatemos as ligações clandestinas, que eu flagrei algumas, flagrei ligação clandestina de hotel, flagrei ligação clandestina de restaurante. Mas por que, Davi, existe a ligação? Foi resolvido esses problemas? Foram. Mas por que existiam? Por que existe? Porque simplesmente você tem um hotel na beira da praia, ou um restaurante ou um prédio. Liga o seu esgoto que você está pagando. A ligação clandestina não impede que você pague, porque você não paga pelo esgoto que você envia, você paga pela água que entra no seu estabelecimento. Mas por que o cara faz ligação clandestina? Porque simplesmente o sistema da Casal não dá vazão. O sistema da Casal não leva embora o seu esgoto. É como se você colocar o lixo para a sua porta e o caminhão de lixo não passar. Se o caminhão de lixo não passar, o que é que você vai fazer? Você vai pegar o seu lixo, vai colocar no seu carro e vai descartar no primeiro terreno baldio que você vê na sua frente. É mais ou menos, isso é uma situação certa. Eu não estou defendendo aqui quem está fazendo as coisas erradas, não. Estou dizendo o que é que acontece. É uma situação certa? Não, é uma situação errada, mas que as pessoas praticam. E, inclusive, flagrei, mostrei na imprensa, a imprensa filmou ao vivo uma ligação clandestina feita pela própria Casal. Por quê? Como o sistema dela não dava vazão... Pela própria Casal? Pela própria Casal. Isso aí foi notícia, inclusive eu tenho um vídeo, usei isso na campanha. Pela própria Casal. Ela, como o sistema dela não dava vazão, ela também colocou o que a gente conhece popularmente como ladrão. Tem o ladrão, quando a água chega ali, ela começa a sair numa caixa d'água. Ela fez a mesma coisa. Chegou, colocou um cano ali, quando o sistema dela não dava vazão, ia direto para a praia. Ali, mais ou menos, na Jatiuca, ali perto do JTR. Mas, Davi, então esse é o motivo das línguas negras. E qual é a efetiva solução, deputado, ao seu ver? A efetiva solução só tem uma, sincero. Por mais que o governador fale, por mais que digam que vão fazer rede de fiscalização, façam uma operação, por mais que o presidente da Casal venha querer negar o óbvio, só tem um: investimento em tratamento de esgoto, especialmente em rede coletora de esgoto, em estações de tratamento de esgoto. Aí muita gente diz: como é que o Davi vai para o Palácio no dia 4 acompanhar a assinatura da ordem de serviço? Eu fui acompanhar, sabe por quê? Das 2 PPPs que fizeram, das 2 não, de uma, porque a outra é aluguel de ativo. Existem hoje em Maceió 2 processos de Casal, os 2 de 2014, 2013 e 2014. Ou seja, antes da gestão Renan Filho, que passou 4 anos com esses processos embaixo do braço. Uma que é o sistema do Benedito Bentes, que já existe, não existe instalação de rede nova no Benedito, porque o Benedito já tem sua rede completa. O que não tem no Benedito é tratamento de esgoto. Todo o esgoto do Benedito vai para Riacho Doce, pelo Riacho da Caveira. E, inclusive, eu entrei na Justiça e consegui derrubar 50% da taxa de esgoto do Benedito, junto com a parceria do vereador Ciderlane Mendonça. E essa é uma PPP que existe lá, que vai pegar Benedito Bentes e Cidade Universitária. Eu vou falar mais devagar, senão as pessoas vão me compreender.
E a outra é a PPP do Farol, que não é PPP, é aluguel de ativo, ou seja, a empresa constrói e aluga a casal por 30 anos, que é o que estão fazendo no Farol. Essa é uma das soluções, é uma solução e a gente tem que aplaudir as coisas boas. Por que eu fui lá acompanhar a assinatura do financiamento do Banco do Nordeste? Porque eu queria ver quanto tempo esse negócio ainda vai demorar. Porque isso é um processo que já vem, que foi licitado em 2013. O governo Théo Vilela, antes de sair, assinou. O governador Renan Filho entrou e botou debaixo do braço, esse processo simplesmente não andou. Aí agora venham anunciar os investimentos como se fosse uma coisa nova. Não é. Isso já era para ter sido executado nos últimos 4 anos. Essa obra está atrasada 4 anos. São mais 4 anos de degradação. Por isso, inclusive, eu não assinei um TAC que a Casal assinou, que já venceu, a Casal e a CEINFRA do Estado, lá da Estação de Tratamento Benedito Bentes. Quando o Ministério Público me chamou para assinar o TAC, eu disse, eu não vou assinar, porque esse TAC é um absurdo que está propondo ao Estado que passe 3 anos poluindo o a praia de Riacho Doce, enquanto eles constroem a estação. Sabe qual foi o resultado do TAC, Cícero? Não fizeram a estação. O Estado passou 3 anos poluindo com o aval desse TAC e depois disso não concluíram a obra. E a obra ainda agora que o governador vem publicar as primeiras medições da estação da futura estação de tratamento do Benedito Bentes. Enquanto isso, você, banhista, que frequenta a praia de Riacho Doce, ali perto da igreja de Riacho Doce, ali perto do antigo filé do Zezé, muito esgoto está sendo jogado ali. Você está tomando banho junto com o esgoto de uma população de 200 mil habitantes lá do Benedito Bentes. A gente falando nessas questões de limpeza urbana, esgoto que é colocado no mar, né, que é uma das coisas mais belas que nós temos aqui em Maceió, em Alagoas. A gente vive também um outro episódio aqui preocupante, lamentável, preocupante, que é a questão do bairro do Pinheiro, deputado. Fala-se muita coisa, a gente não tem efetivamente dados concretos, né? Fala-se num relatório que aponta um risco muito grande de uma tragédia de dimensões incalculáveis, imensuráveis. Como o senhor vê essa questão? O senhor pretende também tomar alguma medida como deputado estadual em relação a essa preocupante situação do bairro do Pinheiro? Só antes de entrar no bairro do Pinheiro, só para concluir a questão do saneamento, que me perguntou uma solução, eu falei e eu disse a solução. Mas qual é a solução? Enquanto nenhum governo investir efetivamente em saneamento ou abrir para que o capital privado invista na questão de tratamento de água e abastecimento tratamento de esgoto e abastecimento de água em Maceió, especificamente tratando o problema de Maceió, nós não teremos solução. Então a solução é fazer investimentos, dinheiro público ou privado, mas que acabe com o preconceito da iniciativa privada, que é motivado especialmente por sindicatos e associações de funcionários da companhia. Agora, voltando à questão do Pinheiro. O Pinheiro é uma situação muito séria, muito preocupante, porque o pior do que o problema é você não saber a causa. Hoje, e eu tenho acompanhado isso já há algum tempo, eu vejo o Dinário lá da Defesa Civil preocupado com isso há mais de 1 ano, correndo atrás. Às vezes até as pessoas do Estado, da União, sem dar a devida preocupação. Esclarecimentos, a população precisa ficar mais a par do que efetivamente está acontecendo. E não é uma questão de que a gente vai ali e contrata um engenheiro. O próprio CREA de Alagoas não quis dar um laudo fechado porque não tinha as condições técnicas para dizer. Os engenheiros que foram analisar o caso, todos disseram que precisam de estudos mais demorados, mais elaborados. Teve um engenheiro que me disse que precisaria de uma sonda que só a Petrobras tem. Mas ou a União, e quando eu falo a União, eu estou falando do governo federal, e os governos estaduais e municipais se juntam e investem, e é muito dinheiro, não é pouco. Não é pouco. Para saber o real problema do Pinheiro e da região vizinha, porque a gente precisa hoje saber qual é a causa. Se é uma questão de exploração da salgema... Fala-se muito nessa questão da Braskem, né, que pode ter
sido em face, né, da exploração ali. Que pode é uma das hipóteses. Mas também pode ser uma questão de tufa no solo, pode ser uma questão de placa tectônica, pode ser uma questão de acomodação natural mesmo do solo, pode ser uma questão de fossas filtros dos antigos conjuntos do PA, que não eram PA ainda na época, o conjunto de Valdo Suruagi, os outros conjuntos. Você tem aí lógico que o grande... Se você for pegar um grande bode expiatório, será a Braskem, porque a Braskem vem operando no subsolo de Maceió há muitos anos. Então essa seria, vamos dizer assim, a primeira questão a ser investigada. E é importante ser investigada essa questão, deputado, porque hoje fala-se no Pinheiro, mas se realmente for verdade, é muito a maior. exploração ela não está distrita ali ao Pinheiro. É muito maior. Então, quer dizer, pode ter dimensões ainda maior. E assim, eu fiquei muito feliz ontem, até discordando de alguns empresários. Eu fiquei muito feliz ontem quando a Defesa Civil do Estado, a Defesa Civil Estadual, está propondo logo agora um projeto de evacuação da área, um projeto de preparação de evacuação. O que é isso? Se caso aconteça algum desastre, como é que a gente evacua a área? A gente tem que estar pronto, porque a gente não sabe o que é que vai acontecer. Ninguém hoje no Brasil pode afirmar que amanhã ou depois o solo cederá ou parar de ceder, ou irá parar de ceder. Ninguém pode afirmar. Se você não pode afirmar, você tem que estar pronto para o pior, para a pior das catástrofes. E, minha gente, é uma catástrofe incalculável. Eu tive o desprazer, eu sou de Quebra-Golo, tive o desprazer de participar da enchente de 2010. Estava lá na minha cidade, quando eu vi a minha cidade ser devastada. Virou essa mesa aqui que a gente... É um cenário de terror. É um cenário de guerra. Cenário de você assistir aqueles filmes de Hollywood e achar que aquilo só acontece no cinema. Mas eu fico imaginando o que acontece com o Pinheiro caso esse temor seja confirmado. Então, o que é que eu defendo? Defendo uma coisa. Precisa de investimento em pesquisa urgente. Você tem que trazer sismólogo não sei da onde, se for preciso trazer dos países que já tiveram terremotos, ou dos países que tem costume com a mineração muito maior do que o Brasil tem, trazer esse povo para cá, contratar peso de ouro, o preço que for, para que o cara dê identifica as causas e uma solução, né? Especialmente a gente precisa saber da causa. Porque pode ser que a solução seja não ter que acabar com isso aqui. E já pensou a crise econômica que isso irá gerar no coração de Maceió? Se a gente... Milhares de famílias que perderam comércio, a própria drenagem, as vias urbanas. É uma questão assim... de filme mesmo, é uma questão impensável. É uma questão de que você... Temos que evitar essa catástrofe de toda forma. Possível. Mas também temos que ter cuidado com os alertas, porque também a gente não pode criar agora uma verdadeira panaceia dentro da cidade. E eu acho, a minha defesa hoje... Davi, qual é a sua briga? E eu irei participar de todas as audiências que forem ter. Era para eu estar ontem numa reunião que teve lá na praça, no bairro do Pinheiro. Não fui porque minha reunião era de 7 horas, me avisaram, faltando 5 minutos para as 7, eu não poderia porque eu já estava em outro evento. Mas quero dizer à população do Pinheiro que todo evento que estiver, eu estarei presente lá para ouvir, para escutar e para cobrar também que sejam aceleradas as soluções. Mas o que precisa hoje, deixar muito claro, é dinheiro para pesquisa e investimento, que o Estado não tem, eu não vou aí criticar o governador, que a Prefeitura de Maceió, muito menos, esse dinheiro está no governo federal e o presidente Jair Bolsonaro já colocou os seus ministros à disposição. Eu espero que ele agora coloque o desembolso à disposição, porque é necessário e é emergencial. Com muita urgência. Deputado, nós temos um quadro aqui chamado Curte ou Não Curte, seguindo as tendências das redes sociais. A gente apresenta uma imagem para o entrevistado, pergunta se ele curte ou não curte e que faça um breve comentário, ok? Vamos para a primeira imagem. O mercado público de Maceió. Não curto. E posso explicar por quê. Trabalhei muito para deixar o mercado numa situação melhor. Inclusive construí lá no mercado, ao lado do mercado, um ecoponto para resolver o problema dos resíduos sólidos. Sendo que o problema do mercado de Maceió é de infraestrutura mesmo. Ele tem que ser praticamente refeito. Tem que ser reconstruído. Sei que o governo Rui já tentou muitas vezes, mas o problema do mercado é muito maior do que as pessoas imaginam, do que as pessoas falam. Por exemplo, você sabe quem é o proprietário do mercado de Maceió? Não. Você já soube isso? É o governo do estado. O mercado faz parte da CARP.
Agora ninguém fala, ninguém diz. Meu problema, as pessoas não gostam, tem algumas pessoas... Acho que no governo Suruagi, não é isso? Exatamente. Tem algumas Mas é pessoas... administrado pelo município. Tem algumas pessoas que não gostam de mim, porque tudo que eu sei eu digo, porque eu não tenho nada a esconder. E o mercado público de Maceió é esse problema. Inclusive, o local onde ele foi construído não é um local para ser construído no mercado. Então o senhor não curte? Não curto. Próxima imagem. José Tomás Nonô. Curto demais. Curto assim 3 vezes. É um cara que eu trabalho desde sempre. Um cara que as pessoas dizem que eu falo muito parecido com ele. Um cara ético, íntegro, honesto. Tá na política desde não sei quando e nunca ninguém alegou nada contra esse cara. É um promotor de justiça e eu aprendi muita coisa da minha vida com ele. E além de tudo é o presidente do meu partido. Próxima imagem. Renan Calheiros, senador Renan Calheiros. Eu não vou curtir o senador Renan Calheiros por não fazer parte do seu grupo e por discordar de muita coisa que acontece hoje no Brasil. Apesar de achar ele uma eminência política, de ser um cara inteligentíssimo, articulador político, é favoritíssimo a ser novamente presidente do Senado, porque sabe muito bem... Se o senhor fosse senador, votaria nele para a Não. presidência do Senado? Não. Votaria na oposição. Lógico, tem que avaliar o quadro. Não votaria também de Major Olímpio, não. Mas tem hoje o Davi Alcolumbre, que é do meu partido, votaria nele. O próprio Randolfo Rodrigues, que já foi candidato, votaria nele. Mas não votaria no senador Renan Calheiros. Ok. Próxima imagem. Duodécimo da Assembleia. Muito alto. O senhor não curte? Tem que baixar? Tem que baixar. Qual seria o duodécimo ideal hoje? Não só... eu não posso afirmar porque eu ainda não fiz os cálculos. Mas não só o da Assembleia. Tem que baixar o duodécimo da Assembleia, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, do Tribunal de Contas. Porque... E aí, olha só, sou um deputado de quê? De oposição. E agora vou defender o governador. Quando se fala em corte, todo mundo só corta no Poder Executivo. Todos os cortes que existem são no Poder Executivo. E os outros poderes, ninguém quer cortar. Ninguém quer cortar. Não vou usar o exemplo de Alagoas, não, mas pega agora os estados que estão com salário atrasado, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, todos os poderes estão pagando o seu salário em dia. Só o Poder Executivo que não paga. Por quê? Porque é quem sofre na pele. Então eu acho que os poderes, como todos, deviam reduzir o seu custo. Próxima imagem. Gestão Rogério Teófilo, Arapiraca. Olha só, eu tenho pouco conhecimento para falar da gestão do Rogério. Dizer que eu não curto ou não curto o Rogério, eu não posso dizer. Eu sei o seguinte, na proposta da coleta seletiva que eu já levei lá, está muito devagar. Acho que deveria ser acelerado. Mas como pessoa, eu curto o Rogério porque é um cara de bem. Tá só a coleta ou tá tudo devagar lá? A coleta, é muito pouco dado. É uma cidade assim, que eu preciso... Se inteirar mais. Não, eu tenho que ter mais intimidade com Arapiraca. Participei da campanha, fui na campanha lá, muito mais pelo Rodrigo Cunha do que pelo... Então, nesse caso, o senhor curto ou não curto? Fica neutro. Eu fico neutro, mas assim, a pessoa do Rogério, é impossível ninguém gostar da pessoa do Rogério Teófilo. Agora, a gestão dele não tem muito o que dizer, não. Ok, deputado, estamos chegando ao final do nosso programa. Quero aqui agradecer a sua participação, dizer que é muito importante, o senhor como um homem público, e todo homem público, ele deve prestar contas à sociedade. Certo. Que é isso que a gente traz aqui, né? Porque foi quem outorgou poderes, legitimou o seu mandato. Então agradeço a sua participação. Um diálogo muito franco, muito aberto, isso é importante, parabenizo por isso. Renovar o convite para que em outras oportunidades possa estar aqui novamente, ao passo que deixa um espaço para as suas considerações finais. Sincero, só tenho a agradecer a você, a todo mundo que faz a Rede Folha de Alagoas, dizer que estarei sempre à disposição desse sistema e de qualquer outro que me chamar, me convidar. Sou um cara de fácil acesso, a imprensa fala comigo a hora que quer, pelo meio que quiser. E, como você bem disse, é minha obrigação estar presente em espaços como esses e como outros que me chamarem. Estou à disposição. Pretendo fazer, acabei ontem na Assembleia Legislativa, o meu planejamento estratégico. Eu acho que nenhum deputado nunca na história de Alagoas fez um planejamento estratégico. Eu fiz, meu mandato está planejado agora para os próximos 4 anos com metas claras e objetivas. E o eleitor e o cidadão alagoano será sempre informado, porque eu preciso fazer um mandato ético, honesto e transparente. Obrigado, deputado. E mais barato do que os outros. Obrigado mais uma vez, obrigado a você pela audiência. Folha de Alagoas, nosso compromisso é com a verdade.